Meus queridos, amados alunos da Faculdade SCOM, desse curso fantástico de Direito Tributário 1, nós estamos nessa aventura inédita. Nós estamos na primeira turma de Direito Tributário pós-reforma, pós-Lei Complementar 227, que instituiu o Comitê Gestor do IBS, Lei Complementar 214, que instituiu. E agora nós vamos entender a questão de cada ente, como que cada ente tem a competência para toda essa estrutura de cobrança, para que nós possamos entender no futuro como se divide as receitas, da onde é que vem, como surge cada um desses tributos, ressaltando que essa visão é uma visão estrutural do sistema constitucional tributário, do sistema tributário nacional, que está previsto dentro da nossa querida e amada Constituição Federal. E para que nós possamos ter noção de como se estrutura tudo isso, nós vamos analisar justamente a competência tributária de cada um dos entes. Lembrando que nós não vamos analisar os tributos em espécie, nós vamos analisar a competência. Quais são os tributos que cada ente pode instaurar? Como vai se estabelecer a repartição da receita de cada tributo? E isso é matemático e você vai ter que acompanhar com o seu amado Vadimécum ao seu lado. Então já prepara aí sua canetinha marca-texto, o seu Vadimécum e também caneta e papel à mão para que nós possamos iniciar essa aventura. Sou o professor Laci Marcos Dias e vou te conduzindo nessa fantástica jornada rumo ao conhecimento do direito tributário. Amigos, nós já vimos a estrutura da relação jurídica tributária, que tem a hipótese de incidência, que é a descrição abstrata da lei, da norma, de onde surge tudo no direito tributário, que é a legalidade. Depois, nós observamos o fato gerador, aquele momento em que aquela previsão normativa se torna real na vida de cada um. Nós observamos o lançamento e a constituição do crédito tributário, e nós vimos as formas de ofício, homologação, declaração, que ele é feito. Quando é pago, extingue as formas de pagamento, e nós vimos a questão da suspensão do pagamento tributário. Mas agora, quais são os tributos? Como que o ente cria esse tributo? É o que nós vamos analisar a partir de agora, nessa aula de Direito Tributário. Não perca o foco, tá? Continue aí firme. Bem, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios constituem o Estado Democrático de Direito, conforme a previsão do nosso amado artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece os fundamentos desse Estado democrático. Ora, se dessa forma, assim a Assembleia Nacional Constituinte o preveu, também desta forma será a competência para instituir tributos. Nós vamos ter tributos que são de competência, e competência aqui é instauração, edição da lei, modificação da alíquota, alteração da base de cálculo, verificação da competência tributária somente da União. Por outro lado, nós vamos ver que há tributos que são de competência, administração, instituição dos estados e do Distrito Federal. E, por fim,
nós verificaremos que também os municípios, em conjunto com o Distrito Federal, vão ser híbrido. O Distrito Federal ele tanto vai conseguir instituir impostos e tributos estaduais, quanto os tributos municipais. Essa figura é importante. Então, nós observamos que a competência tributária é determinada pela própria Constituição e que essa competência da União, ela está prevista a partir do artigo 153. Mas não são apenas os impostos do artigo 153. Por quê? Porque nós temos outros tributos que também são de competência da União. E nós vamos verificar cada um deles de uma forma bem estrutural, leve, para que você tenha noção completa do que é a União. Como funciona esses tributos, como se dá a noção de competência de cada um deles, ressaltando que não são apenas estes impostos previstos no artigo 153. Há outros, a saber, artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Meus amigos, o primeiro tributo a ser criado pela União, então, é o empréstimo compulsório. E esse empréstimo compulsório ele tem duas formas de serem instituídas. A primeira, para atender a despesa extraordinária decorrente de calamidade pública e guerra externa ou sua iminência. Pergunta: há necessidade de guerra declarada para a instauração de empréstimo compulsório? Sim ou não e por quê? 30 segundos para você. Raciocina. Leia o artigo 148. Leia o inciso 1º. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, caráter de iminente, decorrente de calamidade pública, de guerra externa, iminência. Pergunta: há necessidade de guerra declarada para a instauração do imposto extraordinário, do empréstimo compulsório? Não. Por quê? A guerra ela pode ser iminente, ela pode estar às vésperas de acontecer. E qual é a resposta? Nos termos do artigo 148, a União, mediante lei complementar, instaurará empréstimo compulsório no caso de guerra externa ou sua iminência. Está aí uma das questões cobradas em matéria de direito material da OAB. 2. No caso de investimento público de caráter urgente para relevante interesse social, observado o disposto no artigo 153b. Ou seja, o 153b trata de quê, meus amigos? Vamos lá dar uma olhadinha nele. 153b. A linha B de bola. Então, preste atenção que o primeiro tributo a ser de competência da União é o empréstimo compulsório. Tá? O empréstimo compulsório ele está previsto no artigo 148 e ele tem duas modalidades. Qual é a primeira?
para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e guerra externa à sua iminência. E 2, no caso de investimento público de caráter urgente de interesse social, relevante interesse social. 2, contribuições sociais e intervenção no domínio econômico. Ora, esse é um segundo tributo exclusivo da União. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Ou seja, a nossa querida e amada instituição OAB, nós pagamos uma anualidade, Conselho Federal de Medicina tem uma anuidade, Conselho Federal de Economia tem sua anuidade. Por que isso? Porque é uma entidade autárquica e decorre da vontade da lei. E aonde está previsto isso? No artigo 149. Tá? Então, há ainda uma competência que é compartilhada entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Porque nas contribuições do custeio do regime de previdência, os 3 entes, 4, podem fazer. Tanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem implementar contribuições para o regime de custeio de quê? Sistema previdenciário próprio. Então, nós podemos observar que há, nesse caso, também uma exceção, porque quando houver um déficit atuarial da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, eu poderei criar, União, Estados e municípios, com déficit atuarial, um superávit do salário mínimo. Difícil, né? Mais um tributo para você pagar. E aposentado, tendo problema de déficit, mais um tributo para ele. Mas, assim, né, a nossa amada Constituição o faz. Ok? Perfeito. Então, além desses 2 tributos que nós observamos, lá no artigo 153 da Constituição Federal, nós temos discriminado um regime de impostos. Não são tributos. O artigo 153 não trata dos tributos da União. Ele trata dos impostos. Por quê? Tributos, nós temos a teoria pentapastite. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e da Seguridade Social. Tá? Então são 5 tributos. Aqui no artigo 153, ele vai tratar dos impostos da União, sendo eles imposto de importação de produtos estrangeiros, imposto de exportação, ou seja, aquele que sai do território nacional para fora, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, princípio non-olet, o dinheiro não tem cheiro, só o traficante paga imposto de renda. Trabalho com peças do mercado clandestino, paga-se imposto de renda. Sou aposentado e tenho uma nova fonte de renda, trabalho vendendo perfumes, paga-se imposto de renda. Por quê? O dinheiro não tem cheiro. Não importa qual é a sua atividade, o que importa para fins tributários é o termo técnico auferir renda. Recebeu renda, tem renda, vai pagar o imposto de renda? Sim. 4.
Imposto de produtos industrializados. Lembrando que esse imposto, o IPI, com a reforma tributária, ele vai ser levado à alíquota zero e ele vai entrar em fase de transição junto até 2033. Em paralelo a ele, nós tivemos a criação da produção e extração e comercialização e importação de produtos prejudiciais à saúde, que é o inciso 8, inserido pela reforma tributária. Então, o IPI, ele é sobre o produto industrializado. Mas tendo em vista a competitividade e a nova reforma que ocorreu dentro do sistema, foi criado o imposto do pecado. Inciso 8. Produção, extração, comercialização ou implementação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos, é claro, de lei complementar. Inciso 5. Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativos a títulos de valores imobiliários. Prezados amigos, esse aqui é muito forte, porque o Estado ele vai tributar o seu empréstimo, a movimentação financeira, títulos, debêntures e operações de bolsa de valores. 6. Propriedade territorial rural, ITR. Esse tributo ele é de competência da União, mas ele poderá ter um convênio com o município que poderá fiscalizar e arrecadar 100% deste tributo. Por último, 7º, imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Ainda não temos, tá? Mas haverá. Então, todos esses impostos fazem parte do conjunto de tributos que pode ser cobrado pela nossa querida e amada União. Bem, seguindo. Além dos que nós já verificamos no artigo 149, que são as contribuições sociais para a seguridade dos funcionários públicos do Estado, que é um tributo que ele pode ter, o sistema tributário nacional delineia dentro da Constituição, no artigo 155, os impostos dos estados e do Distrito Federal. A saber, artigo 155, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa mortes, doação de qualquer bens ou direitos. Lembrando que esse ITCMD já está regulamentado pela nova Lei Complementar 227. Como você vai estudar lá em impostos em espécies. Lá já tem fato gerador, a aplicação da normatividade, tudo já recente de agora, de 2026. Então, o ITCMD é o quê? Transmissão de causa-mortes, né? É o imposto de sucessão, de herança, de doação. Quero doar esse livro. Posso doar? Pode, mas vai pagar imposto. Imposto não é tributo. Imposto é uma das espécies tributárias. O Estado também arrecada taxas pelo poder de polícia, taxas de fiscalização, entre outros, que ele pode desenvolver. Aqui o sistema, esse arcabouço, ele delineia os impostos do Estado e Distrito Federal. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias, prestação de serviços, transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação, ainda que as operações e as prestações se incidam no exterior. Meus amigos, esse aqui é o nosso querido e amado ICMS, que vai ser extinto e já vem sendo regulamentado pela Lei Complementar 214 de 2024,
certo? No ano passado. Agora, esse ano, em 2026, foi instituído o comitê gestor, porque ele vai entrar em fase de transição a partir de agora e vai ser extinto até 2033. Esse é o nosso querido e amado ICMS. Posteriormente, nós temos o quê? O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Não há muita necessidade de falar, ou seja, sendo proprietário de veículo, pagar-se-á tributo referente a ele. E por fim, o artigo 156 trata dos impostos dos municípios, que são IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Urbana. 2. Transmissão intervivos a qualquer título oneroso de bens imóveis, o famoso ITBI. O imóvel, quando é vendido, você paga o Imposto de Transmissão Intervivos, o ITBI. 3. Impostos sobre serviços de qualquer natureza. Meu amigo, esse também está em fase de transição. Tanto é que nós já temos o artigo 156A, que trata justamente da implementação dos impostos de competência compartilhada entre os estados e municípios. Tá? Então, nós temos que observar isso. Só uma pincelada, o 156A, ele fala o seguinte: lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e municípios. Essa lei complementar já existe, é a Lei Complementar 214. E a regulamentação de cada um desses tributos que estão dentro da Lei Complementar 214 já foram regulamentados pela Lei Complementar 227. Meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês nessa aventura no mundo do direito tributário. Nós verificamos aqui a tributação dentro da Constituição e os principais impostos que nós temos nessa fase de transição para o novo modelo do imposto dual. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.